Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 1%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e do que não assistir também, e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem e espalhem a palavra do Meninos Eu Vi com os amigos. Para falar comigo, você já sabe, use a caixa de comentários aí do seu Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, através das minhas social medias, @Rodrigo James no Blue Sky, no Threads ou no Instagram, ou através do YouTube. Você pode também colocar um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo YouTube. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados e que chegou ao número 200 na semana passada. Parabéns para mim e para todo mundo que me acompanha. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje vamos falar do último filme de Woody Allen, Golpe de Sorte em Paris. J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée, ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny Moreau? J'ai croisé un type que j'avais pas revu depuis le lycée. Genre, reviens pas que tu m'aies reconnu. Je t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque. Merci. C'est incroyable de tomber sur toi. Je me demande, s'il m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi? T'as envie d'avoir une vie différente? Golpe de Sorte em Paris é o último filme de Woody Allen. E se você entendeu o último como o derradeiro, talvez você não esteja errado ou errada. Woody Allen tem alardeado que este seu 50º filme, vejam vocês, é também o último. Eu fui até conferir e realmente no IMDb não consta mais nada para Woody Allen. E se a gente for pegar o retrospecto recente dele, talvez esteja mesmo na hora dele se aposentar. Aos 88 anos, Woody Allen chegou num ponto da vida em que talvez não dê mais para filmar. Você deve estar imaginando o porquê de eu estar dizendo isso. Woody Allen é hoje uma espécie de exilado profissional na Europa. Ele não é um exilado, ele não saiu dos Estados Unidos, mas a Europa é o continente, os países europeus são os países que dão a ele ainda uma oportunidade de se filmar. Você sabe de toda a história do Woody Allen, de todas as acusações de assédio sexual e tudo aquilo, todas as acusações feitas por enteados, feitas pela Mia Farrow, sua ex-esposa, e por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu não vou entrar nesse mérito do cancelamento, se ele é culpado, se ele é inocente, isso é outra história. O que eu quero discutir aqui é esse filme colocado nesse momento da carreira do Woody Allen, um momento em que ele foi obrigado a ir para a Europa tentar filmar. E os últimos filmes dele, se a gente for pegar, o último filme dele, o filme mais recente antes desse, O Festival do Amor, é um filme muito fraco, mas muito fraco mesmo. Antes desse, ele havia feito aquele Um Dia de Chuva em Nova York, com Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, não sei se você se lembra desse filme, e que havia sido bem mais ou menos também. O fato é que, de uns tempos pra cá, ele não tem conseguido chegar a uma determinada forma. Eu não sei se tudo isso que aconteceu com ele na vida pessoal tem refletido na sua cabeça, tem refletido no seu trabalho. Eu acho que mesmo que ele diga que não, é quase impossível uma situação como essa não refletir no processo criativo de um diretor, lembrando também
que o Woody Allen escreve todos os seus filmes. E aí a gente chega nesse Golpe de Sorte em Paris, que é, como o próprio título diz, ambientado em Paris. É um filme francês, com dinheiro francês, é um filme feito na França em francês, falado em francês. E eu acho que aí mora o primeiro problema desse filme. Eu não sei qual é o real domínio do Woody Allen da língua francesa. Eu não sei se ele escreveu esse roteiro em inglês e depois verteu pro francês, alguém traduziu pro francês. Mas em vários momentos a gente percebe, mesmo não falando a língua francesa fluentemente, mesmo não entendendo nada de francês, eu entendo muito pouco de francês, mas eu consigo perceber o jeito do ator francês, o jeito de um diretor, de um roteirista francês se comunicar através do cinema, o jeito de um ator interpretar, de falar determinadas coisas. E esse filme me deu a nítida impressão de que é um filme em inglês traduzido para francês. Os diálogos não têm muito a ver com o jeito francês, o French way of life, vou colocar essa expressão em inglês, mas encontrem aí uma expressão em francês que possa ser similar a essa. Esse tal French way of life não está presente nesse filme. Esse é um filme nova-iorquino de Woody Allen que, por um acaso, foi filmado na França. Ele não tem uma característica da França, ele não tem uma característica de Paris. E aí mora o primeiro problema. Paris é apenas o cenário, quer dizer, falar que Paris é apenas um cenário é até um sacrilégio, porque o cenário, hein? E realmente, um dos pontos altos do filme, talvez o ponto alto do filme, seja o cenário, seja a fotografia do grande Vittorio Storaro, que glorifica e dignifica não só a cidade, mas todos os cenários internos que o Woody Allen escolheu para esse filme. Os apartamentos, os castelos, as paisagens na França e tudo mais. É tudo muito glorificado ali pelo Vittorio Storaro. E esse talvez seja o ponto alto do filme. Então eu já disse dos diálogos, eu já falei do cenário, agora eu quero falar da história desse filme. Golpe de Sorte em Paris é uma história focada em um casal, Fanny e Jean. A Fanny, vivida pela Lou Delage, perdoe o meu francês, não sei se é exatamente isso, e o Jean, vivido pelo Melville Poupeau, o melhor papel masculino desse filme. E é um casal bem feliz, bem tranquilo. É um casal que tem uma diferença de idade. Ele é um grande empresário, rico, milionário, bilionário, e se apaixona por ela. Os dois são casados e tal. E em um golpe de sorte, e aí que entra a parte Woody Alleniana da história, ela acaba se encontrando com um amigo de escola, o Alain, vivido pelo Nils Schneider. Acaba se encontrando ali na rua mesmo, eles esbarram na rua e começam a se reencontrar, e é óbvio que ela vai ter um caso com ele. O marido começa, de certa forma, a desconfiar, coloca um detetive atrás dela, e eu não vou entrar muito mais em detalhes, porque eu não quero estragar a história para vocês, mas tem uma participação bastante interessante da mãe dela, a Camille, vivida pela Valérie Lemercier, de longe a melhor coisa do filme, de longe a melhor personagem desse filme. Então é em torno destas 4 pessoas que vai girar esse golpe de sorte em Paris. E é um filme que a gente pode remeter para outros momentos da filmografia do Woody Allen, como por exemplo o Crimes e Pecados, o Crimes and Misdemeanors, que falam dessa história da sorte. O Woody Allen, ele tem essa fixação dizendo que o seu destino é traçado pela sorte. E que em um determinado momento você vai literalmente esbarrar na rua, como é o que acontece nesse filme, com uma pessoa que vai traçar o seu destino ou retraçar o seu destino, mudar a sua vida. É uma premissa interessante, mas que já foi explorada por ele em outros filmes, explorada maravilhosamente bem por ele em outros filmes, e eu acho que aqui nesse filme ele tenta de novo explorar isso, mas ele não consegue. Ele não tem muito mais coisa para contar além disso que eu já falei. E aí o que acontece? A história do filme é extremamente banal, previsível, tem
Tem alguns momentos bons? Sim, é óbvio que tem. É um filme do Woody Allen, então tem alguns diálogos bons, ainda que tenha essa ressalva que eu disse no início, que os diálogos eu acho que foram prejudicados. Mas sendo um filme do Woody Allen, um cara que escreve maravilhosamente bem, um cara que já criou diálogos inesquecíveis da história do cinema, é óbvio que mesmo aos 88 anos, mesmo com todas essas ressalvas que eu coloquei, a gente vai encontrar alguma coisa nesse filme. Mas para por aí. Eu não tenho nem muito mais o que dizer sobre esse filme, além dessa história banal, além do fato de que o Woody Allen parece não se encontrar. Sabe a impressão que me deu? Aquela história do piloto automático. Ele continua filmando porque ele precisa filmar. E eu fiquei, inclusive, comparando esse momento da vida do Woody Allen com momentos da vida e da carreira de astros do rock. Eu sempre falo, por exemplo, sobre os Rolling Stones, que são ultra milionários, bilionários, mas estão aí ainda fazendo shows. Voltam, fazem turnês, shows na Europa, shows nos Estados Unidos. Sempre tem aquela pontinha de, será que os Stones vêm para o Brasil dessa vez? E todas as vezes que eu vejo os Stones se apresentarem no palco, e você pode colocar aí também Paul McCartney nessa, eu fico pensando, pra quê? O cara já é bilionário, por que ele não vai descansar? Por que ele não vai ficar em casa, curtindo a vida, os filhos, netos e por aí vai? Sabe por quê? Porque não consegue. Porque é a única coisa que essas pessoas sabem fazer da vida. Uma pessoa como o Mick Jagger, a vida toda foi frontman. Tem alguns momentos, claro, que ele foi ator e coisas do tipo, mas ele sabe fazer isso na vida, ele sabe estar ali diante das pessoas, no palco, fazendo shows e gravando músicas e frequentando esse meio musical. Voltando pro Woody Allen, eu acho que é um pouco isso também. Ele não sabe fazer outra coisa, e que bom que ele não tenha ido para outro lado, que bom que ao longo da vida ele tenha escolhido o cinema e tenha nos trazido muitos bons momentos, muitos grandes momentos, alguns dos maiores momentos da história do cinema. Mas o Woody Allen não me parece uma pessoa conformada com o fato de ter que ficar em casa, o que seria super normal diante de tudo que ele tem passado nos últimos tempos, ele se aposentar. Fica em casa, fica curtindo, sei lá, filhos, netos, o que quer que seja, fica curtindo a vida em casa, em Nova York, a cidade que ele sempre morou, a cidade que ele sempre contou histórias, a cidade que ele colocou no mapa no cinema, porque Nova York é uma antes e depois de Woody Allen. Nova York no cinema, ele colocou Nova York no cinema de uma forma que não havia sido colocada até então. Ele deu uma vida para Nova York, então ele poderia ficar ali dentro dessa cidade, dentro do seu apartamento, curtindo essa sua vida, mas ele não consegue. Se ele ficar em casa, eu acho que ele morre, e ele sabe disso. Por isso que ele vai procurar financiamento na Europa para poder filmar, porque aí eu imagino que do mesmo jeito que eu falo que o Paul McCartney vem para o Brasil fazer shows, mas ele vem também fazer turismo, eu não sei se vocês já repararam que o Paul McCartney, entre um show e outro, tem uns dias sempre livres no Brasil, porque ele vai aproveitar uma praia, uma floresta, uma mata, sei lá o que no Brasil, porque tem muita coisa para ele aproveitar no Brasil. O Woody Allen, eu imagino que seja alguma coisa assim também. Eu tava lendo em alguns lugares aqui que todos os cenários desse filme são a 20 minutos, no máximo, de caminhada do hotel em que ele se hospeda, em que ele estava hospedado. E isso diz muito. O Woody Allen devia acordar, fazer essa caminhada de até 20 minutos até o set, até o cenário, ou sei lá, de repente pegar um pequeno transporte ali até o set, até o cenário, filmar durante, sei lá, 4, 5, 6 horas, eu não acredito que ele filme mais do que isso num dia, e depois voltar para casa, ou jantar e voltar para o hotel, curtir a vida de Paris, porque ele tem 88 anos e ele não tá mais no momento da vida para ficar na rua o tempo todo, se é que vocês me entenderam. Ele precisa também de um tempo ali, sentado, deitado, descansando. Afinal, de novo, ele tem 88 anos. Eu imagino isso lendo até algumas coisas que eu achei sobre a produção desse filme, que foi dessa forma. Então é isso, eu acho que muito mais do que construir uma grande obra, o Woody Allen está tentando se dar um fim de vida digno. E se esse for
o último filme, cinematograficamente, não terá sido um dos seus melhores filmes. Muito longe disso. Eu acho que esse é dos filmes mais fracos do Woody Allen. Mas se isso tiver servido para que o Woody Allen encontre uma determinada paz nesse momento de sua vida, e, de novo, eu não estou aqui discutindo se você acha que ele é culpado, se você acha que ele é inocente, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo o fato de que ele é um homem que precisa de um determinado momento de paz e, ao que tudo indica, ele não encontra esse momento de paz se ele ficar parado ali em Nova York esperando a morte chegar. Ele tá curtindo Paris e, sei lá, daqui a pouco ele vai curtir Veneza, vai encontrar um financiamento em outro lugar para fazer um outro filme, quem sabe, ele tá alardeando que é o último filme, mas vai que alguém promete um dinheiro para ele para ir filmar, sei lá, na Itália ou até no Brasil. Sempre existiu essa história de que Woody Allen poderia fazer um filme no Brasil. Se alguém oferecer, eu tenho certeza que ele vai sair ali do seu repouso e vai filmar. No final das contas, esse é um filme muito fraco do Woody Allen. Eu dou 2,5 estrelas para ele só por isso que eu falei, por ele retomar algumas ideias, pelo visual do filme e só. E eu acho que realmente só trouxe algo de novo, seja lá o que for esse novo, para o próprio Woody Allen. Agora eu quero que você me conte o que você achou desse golpe de sorte em Paris. Me conta aí através dos meus contatos. Você pode me mandar uma mensagem através do meu site, o cotonizio.com.br. Pode me mandar também uma mensagem das minhas redes sociais. Eu sou o @Rodrigo James no Blue Sky, no Threads e no Instagram. E você pode também colocar um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!